Meus queridos, eu convido a você, nessa noite, a abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, no terceiro capítulo, como vencer a depressão. 1 Reis, capítulo 19, nós vimos algumas semanas atrás que existem diversos tipos de depressão. As mais conhecidas é a depressão crônica, uma depressão neuroquímica que precisa de remédios. Vimos uma depressão que ela é causada por circunstâncias, aquela depressão causada por desgastes constantes, situações assim repetitivas e nunca se resolvem. Situações como essa que nós estamos vivendo, elas são propensas, à depressão. Eu estava ouvindo uma médica contando que a mídia ela tem bombardeado o coração do brasileiro que está dentro de casa e às vezes a única alternativa que ele tem é uma televisão aberta. E aí a mídia que ela sufoca com tanta notícia e a pessoa sofre um ataque feroz na mente. E isso pode gerar até mesmo uma baixa imunidade e também outros tipos de problemas, inclusive uma tristeza profunda que ela vai recair a depressão. E vimos também que há algumas ferramentas para vencer a depressão, os remédios prescritos pelos médicos, a alimentação adequada. Vimos que companhias de pessoas agradáveis, a mobilização. Vimos Elias, o Senhor mandou Elias na semana passada, vimos o texto, o segundo capítulo, Elias fazer uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Então Elias estava deprimido, Elias estava assim, desmotivado, Elias estava dentro de uma caverna, Elias pediu a morte, ele estava com todo aquele quadro de depressão. E Deus deu comida para ele, Deus deu alimento, Deus deu água para ele beber. Então o Senhor começou a fazer um processo terapêutico na vida dele. Então vimos que uma alimentação adequada, vimos que a mobilização, elas são partes desse processo de terapia, de cura. Hoje nós vamos ver o terceiro capítulo nessa cura. O versículo de número 8 diz assim: E se levantou Elias, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento caminhou 40 dias e 40 noites ao monte de Deus, Horebe. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a sua aliança. Derrubaram os altares, mataram os profetas, a espada, e eu fiquei somente eu, e procura tirar minha vida. E Deus lhe disse: Vem para fora e sobe para o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou um grande e forte vento, e o vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e suave. Então nós vemos aqui que Deus, ele mandou Elias comer, deu o alimento para Elias. Mas depois Deus disse assim: Elias vai caminhar 40 dias e 40 noites. Ele caminha 40 dias e 40 noites e vai para o monte de Deus. Só que quando ele chega no monte de Deus, o que acontece? Ele entra na caverna. Isso nós sabemos que a depressão não é uma coisa simples, como alguns pensam. Vemos que a depressão é um processo às vezes longo, às vezes é um processo que precisa de várias etapas. Elias estava sendo tratado, mas quando ele chega no Monte Horebe, ao invés de ele subir, ele entra na caverna. E aí Deus começa agora a terceira parte desta terapia. Aqui a terceira parte é a voz do Senhor, é a palavra de Deus. Aqui quando Elias está dentro da caverna,
veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Então, quando estamos tristes, melancólicos, nosso coração, nossa alma, a gente entra geralmente no quarto escuro, não queremos ver ninguém. E Elias estava assim dentro de uma caverna, mas veio a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor. Nós sabemos que o que forma o nosso pensamento são as coisas que nós ouvimos e que nós vemos. Portanto, nós cremos que uma das ferramentas que Deus usa para nos curar da depressão é a voz de Deus, é aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. Assim como as vozes perturbadoras, elas podem causar a melancolia, pode causar a tristeza e a perturbação, a voz de Deus, ela tem um efeito diferente na nossa vida. Ela tem um efeito reparador, ela tem um efeito reconstrutor. Então Elias diz, Deus diz para Elias: que fazes aqui? O que nós ouvimos de bom, edificante, cativante, estimulante, são terapêuticos. Se você começa o dia ouvindo um hino, uma música gostosa, uma boa notícia, o seu dia começa bem, começa diferente, né? Faz parte dessa terapia a gente ouvir bem. Vimos que a boa alimentação é boa, é importante. Vimos que a mobilização, os exercícios, a caminhada é importante. Mas é preciso, na caminhada da terapia, da cura para a depressão, nós termos o cuidado de ouvir uma boa palavra. E aí entra a interlocução da palavra de Deus. O que é interlocução? A interlocução é quando nós ouvimos e respondemos. Interlocução é quando nós dialogamos. E aqui Elias dialoga com Deus. O Senhor disse: Elias, que fazes aqui? Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Então Elias estava no estado de autocomiseração, que é uma das características da depressão. Eu não sirvo para nada, eu não presto mesmo, eu sou um fracasso, eu não consigo uma vida profissional, não consigo bem no casamento, não consigo. Então, esse sentimento de autocomiseração faz parte da depressão. E Elias estava dizendo assim, ele estava se sentindo muito mal, né? Muito mal mesmo. E aí ele fala, né, que o povo abandonou a aliança, que todos tinham deixado, né? Somente eu fiquei. Então ele tem aquele sentimento de autocomiseração e ao mesmo tempo um sentimento de somente eu. Então, e aí Deus chama Elias. Então o Senhor tem ali um diálogo com Elias. Então vemos que nessa parte da cura da palavra de Deus, ela se divide em 3 partes. O diálogo, Deus trabalha com o diálogo, Deus trabalha com a ordem e Deus trabalha também com o conforto. Deus trabalha com o conforto. O Senhor, ele vai trabalhar ali com Elias na parte do diálogo. Ele começa a conversar com Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Então ele começa a trabalhar nessa parte do diálogo. O que fazes aqui, Elias? Aí Elias diz: Senhor, eu tenho sido zeloso, mas o Senhor sabe que o povo, os profetas deixaram, o povo deixou o Senhor, somente eu sobrei. E aí o Senhor Deus, ele faz uma interação com Elias. Elias ali é assistido. Elias, ele passa a ouvir a voz de Deus e passa a falar com Deus, dialogar. E o que é preciso para dialogar com Deus? O que é preciso para nós abrirmos o coração? É preciso um lugar. É preciso ter um lugar para falarmos com Deus.
Você pode ter um lugar especial. Você pode falar com Deus em qualquer lugar. Mas é importante ter um lugar também especial. Também é preciso ter uma interação. Ouvir a voz de Deus e também falar. Então a oração, falar com Deus, não é apenas a gente dizer algumas palavras, mas é sentar para ouvi-lo. Também, nessa interlocução do diálogo, exige entendimento. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo, ele vos ensinará. Então, no diálogo, você é ensinado, nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Também, nesse diálogo, entra a identidade espiritual. Em João 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, no diálogo com Deus, é preciso ter essa interação, ter um lugar especial para falar com Deus, ter um entendimento do Espírito Santo, o Espírito Santo ensinando você, vai ensinando, o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Você não está sozinho, o Espírito Santo habita. E Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará, ele será o Consolador. Então, primeiro, nessa interlocução vemos o diálogo. Segundo, Deus trabalha dando ordem para Elias. Ele diz assim: Elias, sai daí da caverna. Elias, vem para fora e sobe no monte diante do Senhor. Então, nessa interlocução, a palavra de Deus, ela vem dando ordens para nós. Então é importante a gente ouvir as ordens de Deus. Quando você estiver na depressão, escute as ordens de Deus e põe em prática a ordem de Deus. As ordens de Deus, de fazer discípulos. A ordem de Deus, perdoai os vossos inimigos. A ordem de Deus, levai tudo em oração. A ordem de Deus, maridos, amai as vossas esposas. A ordem de Deus, ela tem um efeito importante, terapêutico na cura da depressão. A desobediência é uma das causas da melancolia, da tristeza. E a obediência, ela levanta você. A obediência, você já percebeu quando você sai do evangelismo? Às vezes você sai meio triste. Quando você volta alegre. Porque a obediência gera na sua vida um espírito de ânimo, de alegria. Por isso que Deus, Ele ordena. E a vontade de Deus, em Romanos 12, 2, diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando você obedece a Deus, você está tendo um banquete daquilo que é perfeito, um banquete daquilo que é agradável. Você, às vezes, uma depressão ela é causada por muitas cobranças que você vive. A depressão é causada por muitas acusações que você vive. Mas quando você recebe a ordem de Deus como um fator de bênção, de algo que é bom, agradável e perfeito, a sua alma descansa, você sente paz, você sente alegria. Então, nessa interlocução da palavra de Deus, Deus trabalha dialogando comigo e com você, a oração, o diálogo, e Deus trabalha com a sua ordem. E também Deus trabalha aqui com o seu conforto. Olha que maravilha, que esse texto aqui é um texto riquíssimo. A palavra aqui diz que veio o Senhor. Então o Senhor passou um forte vento, mas o Senhor não estava no forte vento. E o vento despedaçava o penhasco, mas o Senhor não estava no vento forte. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas depois veio uma brisa suave e o Senhor estava na brisa. O que é que nós aprendemos nessa voz suave? Que Deus, Ele conforta o meu e o seu coração. Deus conforta a sua vida. No meio da tristeza, da acusação, do desespero, lembre-se que Deus manda uma voz suave.
Deus ele manda para a minha vida e a sua vida aquela base de remédio que é necessária e que é adequada. Naquele momento ali não era o fogo, não era o terremoto, não era o vento forte, era uma voz suave, comunicando assim que o diálogo com Deus traz conforto, conforta a minha alma e a sua alma. A voz de Deus para Elias foi mansa e suave. A suavidade foi trazendo consolação, encorajamento, fortalecimento, instrução. E essa é a voz que precisamos a cada dia. Olha o profeta Abacuque. No capítulo 3, ele diz assim: ouvi a tua voz e o meu íntimo se comoveu. A voz de Deus na sua alma, ela faz se comover, te levanta. A voz de Deus, ela dá ânimo, faz nos comover, ou seja, ela interioriza, ela entra na nossa alma. Agora, a grande pergunta: como nós ouvimos a voz de Deus? Primeiro, comece com as promessas de Jesus. Em João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Comece ouvindo a voz de Deus, trazendo à sua memória as promessas de Jesus. Em Mateus 28, Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como nós ouvimos a voz de Deus? Faça uma leitura das Escrituras de primeira mão. Como de primeira mão? Seja primeiro aquele que você lê. Você lê em primeira mão, você tem de Deus o ensino, a palavra em primeira mão. Terceiro, procure ouvir pessoas que têm a boa interpretação da Bíblia, bons conselhos. Deus, ele fala conosco, nós ouvimos a voz de Deus através de pessoas sábias que interpretam as Escrituras Sagradas. Também, como nós ouvimos a voz de Deus? Através de amigos que em Cristo têm uma abordagem de esperança, de ânimo. Sim, como ouvimos a voz de Deus? Através de amigos, pessoas que são em Cristo usadas por Deus. Olha o que Paulo disse sobre Onesíforo em 2 Timóteo 1,16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas cadeias. O Senhor usava Onesíforo para alegrar o coração do apóstolo Paulo. Deus usa pessoas, amigos, pessoas íntimas, pessoas abençoadas para serem veículos para você ouvir a voz de Deus. Paulo estava muito aflito. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 7, versículo 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Como ouvimos a voz de Deus? Ouvimos a voz de Deus através das promessas em Cristo Jesus. Ouvimos a voz de Deus através da Escritura, da leitura de primeira mão, quando você lê as Escrituras. Você ouve a voz de Deus quando você escuta pregadores, mensageiros bíblicos que expõem a palavra de Deus. Você ouve a voz de Deus quando você tem amigos, irmãos em Cristo, usados pelo Senhor. E o leque e a forma de Deus falar são milhões e milhões e milhares, mas essas são as principais. A voz de Deus é um fator terapêutico na depressão. A voz de Deus, ela cura. O Salmo de número 29, que eu gostaria de terminar com você agora, diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela despedaça pedras. A voz do Senhor, ela é poderosa. Ela quebra o deserto do Líbano. O Salmo 29, versículo 3, eu gostaria de terminar lendo alguns versículos, diz assim, ouve a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as águas. O versículo 4 diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade,
Olha o versículo de número 5, diz: a voz do Senhor, ela quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O versículo 7, a voz do Senhor lança chamas de fogo. O versículo 8 diz: a voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda a floresta, e no seu tempo tudo diz glória. Eu vou repetir o versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto e faz tremer o deserto de Cádiz. Creia, a voz de Deus poderosa na sua vida despedaça problemas. A voz de Deus despedaça a depressão. A voz de Deus despedaça a opressão e todo mal. Creia, meu amigo, meu irmão em Cristo, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Meu Deus, o Senhor é poderoso e a sua voz despedaça essa maldição sobre o Brasil e sobre o mundo. A voz do Senhor é poderosa na minha vida e na minha família. Declare isso em nome de Jesus, que há poder sobre a depressão e todo mal, em nome de Jesus.